você sabe o que é cultura popular? Diferente do que muitos pensam, a manifestação cultural popular deve ser sim considerada uma categoria erudita. Pelo menos é o que propõe o historiador Roger Chartier em seu texto, Cultura Popular, revisitando um conceito historiográfico. Mas afinal, por que tantos estereótipos e desvalorização quando se fala em cultura popular? De acordo com Chartier, podemos reduzir as inúmeras definições de cultura popular em duas categorias. A primeira entende a cultura popular como um sistema simbólico, coerente e autônomo, que funciona em uma lógica alheia à cultura letrada. Já a segunda definição relembra as relações de dominação que permeiam a cultura popular. Desse modo, a cultura popular é percebida como dependente da cultura dominante. No Brasil, um dos exemplos de manifestação cultural popular é o cordel. O poeta é o escravo das coisas que a mente dita. Ela traz, ele interpreta, desdobra, escreve, edita. Depois corre e mostra ao povo aquele trabalho novo tecido em fios de amor, como Marculino fez quando contou uma vez o caos do caçador, que na sexta-feira santa, depois de uma lua cheia, inventou uma caçada na chapada da aldeia. Calçou um pá de botina, preparou a lazarina, o bornado de munição, botou água na cabaça, pendurou no cós da caça e foi chamar Tubarão. Tubarão se arrepiou, olhou pro céu e ganiu, chamando a atenção do dono que viu, mas fez que não viu. E sem dar importância à data, caminhou até a mata onde caçar começou. Diferente do que muitos brasileiros acreditam, a literatura popular de cordel não surgiu aqui. Na verdade, sua origem é registrada na região de Provença, na França, ainda na Europa medieval. De lá, o cordel se espalhou por vários países, entre eles Portugal. Ou seja, o cordel chegou ao Brasil após o duro processo de colonização e aqui criou suas raízes até se tornar símbolo de resistência e formação cultural da identidade do povo sertanejo. Apesar de ter chegado no Brasil como literatura colonial, o cordel passou a receber a influência das etnias indígenas e africanas que existem e resistem no nosso território até hoje. Esses povos, que têm fortes tradições de oralidade, juntaram essa riqueza cultural com a cultura dos cancioneiros nordestinos, que além da oralidade se utilizam da poética das emboladas. Essa forma de expressão artística popular combina elementos como ritmo rápido, improvisação de versos e jogos verbais habilidosos. Essas características são facilmente identificadas na literatura cordelista. E durante muitos anos, a definição de cultura popular se baseou em 3 ideias. 1. Poderia ser definida pelo contraste com o que ela não era, ou seja, letrada e dominante. 2. O público de certas produções culturais definiu que seria popular. E 3. Expressões culturais podem ser divididas entre puras e populares. A literatura de cordel, por exemplo, apesar de sua importância, até hoje sofre preconceitos e tem seu valor questionado. Para Chartier, o surgimento de uma nova cultura de massa definha culturas antigas, orais e comunitárias, festivais e folclóricas, que eram ao mesmo tempo criadoras, plurais e livres. Apesar disso, o historiador também destaca que, mesmo com as tentativas de abafamento e recalque, a cultura popular sempre renasce das cinzas, como símbolo de resistência. Durante a ditadura militar brasileira, muitos poetas cordelistas se tornaram alvo de censura e repressão por suas obras serem consideradas subversivas e desafiantes ao governo. Nomes como Leandro Gomes de Barros, José Pacheco e Zé Vicente foram vítimas da censura. Suas obras frequentemente falavam de temas sociais e políticos, como a seca, a falta de reforma agrária, denúncias às condições de exploração enfrentadas por trabalhadores rurais e até mesmo críticas ao regime autoritário no país. Chartier destaca que a cultura popular não se rendeu às normas e às disciplinas textuais impostas pela contra-reforma absolutista. A cultura popular se apropria do espaço existente entre a norma e o vivido, entre a injunção e a prática, entre o sentido desejado e aquele verdadeiramente produzido. Ela é disruptiva e propõe reformulações. A cultura popular foi capaz de preservar até mesmo fazendo uso dos meios que vieram para aniquilá-la. A tese da bifurcação cultural, desenvolvida pelo historiador Lewis W. Levine sobre a análise da trajetória cultural americana no século XIX, é marcada pela percepção que atribui às práticas culturais menos compartilhadas um valor mais forte. Por outro lado, o processo de desqualificação e exclusão às obras e objetos relegados ao divertimento popular. A cultura popular é, antes de mais nada, um espaço de resistência. Entendê-la significa perceber a necessidade de enfrentar as relações de dominação que a atravessam.
De um lado, a dominação simbólica, mecanismo que tenta tornar aceitável as desqualificações e inferiorizações atribuídas a manifestações populares, e por outro lado, as lógicas que tentam definir os usos e modos de apropriação do que é imposto. Os estigmas associados ao cordel, por exemplo, até hoje criam no imaginário popular essa noção de subalternização cultural. Por valorizar fortemente a oralidade e a linguagem regional e popular, o cordel é muitas vezes associado ao analfabetismo e à falta de educação. Além disso, por ser uma manifestação cultural do Nordeste brasileiro, muitas vezes está sujeito às limitações impostas por estereótipos regionais. A falta de reconhecimento e valorização acadêmica e social também torna o cordel culturalmente marginalizado. Muitas pessoas confundem cultura popular com cultura de massa. Essas duas representações se diferenciam desde a produção, passando pelo discurso produzido e pela distribuição. Se por um lado a cultura de massa se caracteriza pela padronização e pela passividade do público que a consome, a cultura popular é marcada pela identidade local, origem na tradição oral e pela diversidade. E aí? Já deu para aprender um pouquinho mais sobre cultura popular? Bom, esse assunto ainda tem muito pano para manga, mas fique ligado nas nossas redes sociais para mais conversas como essa e até mais!